ambiente para que o homem pudesse viver naquele ambiente e ter comunhão com Deus, e ter relacionamento com Deus, gozar de tudo aquilo a qual Deus tinha preparado, a qual Deus tinha reservado para a humanidade. Só que o ambiente que foi estabelecido para que o povo pudesse, ou para que o homem pudesse ter um relacionamento com Deus, ele é destruído mediante o pecado. E quando nós olhamos para o livro de Gênesis, e nós vemos ali toda aquela história que nós conhecemos, a qual Eva começa a conversar com a serpente, e a serpente então agora vai induzir Eva a comer aquele fruto, e agora por causa do pecado, por causa do fruto, Eva e Adão e Eva vai ser expulso do jardim. Eles perdem aquele ambiente. Verdade. E agora a Bíblia nos diz que tudo aquilo que outra hora eles tinham e gozavam de prazer, agora tinha um preço a ser pago por aquilo. Muitos acham que o serviço é uma maldição por causa do pecado do homem. Não, porque o homem já trabalhava enquanto estava no jardim do Éden. Agora sim Deus fala que irá comer do suor do seu trabalho. Nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vamos ver que por causa de alguns princípios ser quebrado, acontece essa bagunça toda na humanidade. Por causa do princípio da obediência ser quebrado, o pecado entra na terra e agora o homem passa a ser destituído da graça de Deus. E quando nós olhamos para a igreja nos dias de hoje, mesmo depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós vemos muitas pessoas debaixo de maldição. Aí os irmãos podem perguntar, mas quando nós aceitamos Jesus, todas as maldições não são quebradas? A Bíblia diz que sim, e verdadeiramente todas as maldições são quebradas. Mas depende da forma que você aceitou Jesus. Será que você aceitou Jesus incondicionalmente? Ou você aceitou Jesus condicionalmente? Deus santo. Aí os irmãos podem falar assim, mas me dá uma prova na Bíblia. Pronto, Judas aceitou Jesus condicionalmente. Porque no momento em que Judas erra, que ele vende a Jesus, e depois ele toma conhecimento da coisa que ele tinha feito, ele vai se matar. Aceitou Jesus condicionalmente. Aí nós olhamos para Pedro, aceitou Jesus incondicionalmente. Porque mesmo depois de ter errado, ele reconhece, ele pede perdão e ele continua no propósito de Deus. Aleluia a Deus. Qual a diferença de aceitar Jesus incondicionalmente e aceitar Jesus condicionalmente? É que quando nós aceitamos Jesus condicionalmente, nós aceitamos Jesus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar ou fazer nas nossas vidas. Muitas são as pessoas que se aproximam do Evangelho querendo usufruir, querendo tirar algum bem, querendo tirar algum proveito. Mas não é assim que nós devemos nos aproximar de Deus. E ainda que nós nos aproximamos desta maneira, nós não iremos conseguir nada. Nós podemos até conseguir enganar algumas pessoas durante uma semana, um mês, 2 meses, mas não vai passar disso. Porque a Bíblia nos diz que de Deus não se brinca, e Ele não deixa se escarnecer dele. Aí nós olhamos e voltamos agora para os princípios estabelecidos. Quando Eva, ela peca, ou comete toda aquela história de Gênesis, os princípios são quebrados. Agora entra-se sobre a vida do homem um comando do mundo espiritual, e ali Deus estabelece a batalha que nós ouvimos e conhecemos, a batalha que há no mundo material e no mundo espiritual, porque Deus fala para a serpente agora que será colocado inimizade entre tu e a semente da mulher. E essa mesma mulher se refere à igreja nos dias em que nós vivemos. Porque quando nós olhamos para o livro de